podia fazer o 3A, que fazer o 3B. Fazer o 3B mesmo. Pode ser o 3A. Pode ser duas, fazendo um, vocês vão aprender o outro. Olha aqui, ó. Eu estou pedindo para vocês construírem o dual desse problema. Na verdade, quando a gente recebe um problema para a construção da solução através de simplex, né, esse problema pode estar em duas modalidades, o primal ou o dual. O primal é a primeira forma do problema. E o dual é uma forma de matriz transposta que a gente utiliza para, muitas vezes, simplificar o problema. Quando a gente, por exemplo, se a gente tivesse aqui problemas mais complexos, a gente podia simplificar esse problema. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com esse problema aqui de minimizar Z, né, com essa FO, 2x1 mais 4x2 mais 5x3, sujeito a essas restrições. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é assim, eu vou colocar aqui, no meu esses valores, x1, 2x2, tá? 10x3 menor ou igual a 600, perdão. Vou dar uma aumentada aqui na tela. Eu posso diminuir um pouquinho, que não precisa ser tão grande assim. O que eu podia fazer era aumentar o fonte, né? Vou botar aqui uma fonte maior. Eu posso diminuir isso aqui e ganhar mais espaço, né? Inteligência, né? Às vezes falta. Então, a primeira restrição, a segunda restrição, x1 menos x2, x3. Aqui é menos x2. Eu não quero que menos x2, isso aqui, essa célula aqui tem que ser texto. Cadê texto? Menos x2, né? x3, e aqui maior ou igual a 50. E a outra? 2x1 menos x3. Vou colocar assim, a gente já... Menos x3. E aqui, menor ou igual a 100. Tá? E além disso, a gente tem a FO aqui. A FO é 2x1 mais... 2x1 mais 4x2 mais 5x3. Então, tem aqui a minha FO, que é minimizar, né? Minimizar Z. É igual a isso. E aqui tem minhas restrições. Bom, como é que funciona você transformar um dual, um primal em dual? A primeira coisa que você tem que transformar é trabalhar com a que chama de matriz transposta. Eu vou falar aqui, ó, essa primeira linha aqui vai virar Y1, essa segunda vai virar Y2 e essa aqui Y3. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo lá que eu produzi para vocês. Então, aqui, o que acontece? Cada linha dessa vai virar uma coluna. Se eu tenho aqui um problema de três linhas e 3 colunas, eu vou inverter isso aqui. Eu vou ter aqui, né, esse primeiro cara vai ser o Y1, então eu vou ter Y1, tá? E aqui vai ser Y2. Aqui vai ser, primeiro, Y1. É como se eu pegasse essa coluna aqui, ó. Aqui, ó. Pegasse essa coluna aqui e passasse para a linha. Então, a minha coluna vai virar linha. Essa coluna aqui, ó, vai virar linha. Então, eu vou ter Y1, Y2, é tudo mais, tá? Se for menos, eu coloco. Tá? 2, Y3. Primeira linha,
virou coluna. Agora a segunda coluna. Vou mudar a cor aqui para vocês entenderem. A segunda coluna vai virar linha. Tá? Então vai ser, aqui agora é Y2. Ó. Tá? Então eu vou ter 2Y1, 2Y1. Tá? Aqui, ó, 2Y1. Isso aqui é Y1, tá? Primeira é Y1, a outra é Y2, isso aqui é Y3. Então, tenho linhas que viraram colunas, tá? Então, 2Y1 menos Y2. Y2. Aqui tem que virar texto. Se não virar texto, ele reclama. Pode ser tudo assim, ó. Virar aqui. Não, aqui, ó. Não, aqui. O primeiro, 2Y1. Aqui é. Essa linha, a linha é tudo Y1 aqui, tá? Essa linha é tudo Y2. E essa linha é tudo Y3. Essa coluna virou linha. Então, aqui vai ser Y1, Y2 e Y3. Y1, Y2 e 2Y3. Tá? A segunda coluna é que vai virar linha. 2Y1, ó, 2Y1, tá? Menos Y2. Tá? Essa aqui virou uma linha. Agora, essa outra coluna vai virar linha também. Vou colocar outra corzinha para ela. Vou colocar um rosinha. Né? Vai ficar 10Y1, tá? Y2 e, por último, menos Y3. Aqui não tem Y3, tá vendo? Y3 não tem, tá vendo? Então não tem. E aqui vai ser. Aqui, o sinal, se aqui for menor ou igual, eu vou inverter o sinal. Vai passar a ser maior ou igual. Maior ou igual a quê? Maior ou igual ao termo da FO. Ó, ao termo da FO. 2. O outro era maior ou igual? Era maior ou igual? Virou menor ou igual. Igual o quê? O termo da FO. 4. O outro era menor ou igual? Virou maior ou igual. O termo da FO. 5. E a minha FO deixa de ser minimizar e passa a ser maximizar. Maximizar dual igual. Tá? Em vez de eu colocar 2x1, 4x2, eu vou usar os termos independentes das minhas restrições, que vai ser 600y1 mais 50y2 mais 100y3. Pronto. Escrevi o dual do meu primal. Isso aqui é o dual do meu primal. Aqui vai ser y1 mais y2 mais 2y3 maior ou igual a 2. O próximo, 2y1 menos y2 menor ou igual a 4. E, por último, 10y1 mais y2 menos y3 maior ou igual a 5. Então, essas são as minhas. Essa vai passar a ser a minha FO e essa vai passar a ser minhas restrições. Daí, eu escrevi um dual de um problema primal. Quando é que eu uso isso? Sempre eu uso? Não. Por exemplo, imaginem só, eu tenho um problema lá. Eu falei para vocês que quando a gente vai usar o simplex, né, a gente necessariamente precisa ter uma condição básica inicial para aplicar o simplex. Que condição é essa? Todos os termos têm que ser menor ou igual, não é isso? E a minha função objetiva tem que ser de maximizar. Se eu tenho um problema de minimizar, onde todos os meus termos são maior ou igual, se eu fizer um dual dele, eu inverto. Ele vira maximizar com todos os termos menor ou igual. Aí eu aplico o simplex direto. Entenderam, gente? Vocês conseguiram entender como é que faz isso? É simples. Você lembra assim, ó.
você vai usar a matriz transposta. As linhas viram coluna, as colunas viram linha, as colunas viram linha. Aqui, coluna vira linha, coluna vira linha, coluna vira linha. Anselmo, se eu não usasse Y1, Y2 e Y3, só invertesse e mantivesse as incógnitas em função de X, daria certo também? Porque incógnita é incógnita, né? Você pode usar qualquer incógnita, entendeu? Beleza. A incógnita não muda nada, só que a gente usa assim para não confundir. Você usar X1, X1 e X1, né? Você X1 mais X1 mais 2X1. Podia usar, tá? Beleza. A incógnita não muda absolutamente nada, até porque ela é uma incógnita, entendeu? Tá ok. Não teria problema nenhum, é só questão de nomenclatura. Tá? Matheus, posterguei sim, coloquei lá para o dia 22, tá? Então, essa questão já resolve aquela questão que vocês têm aí de... Qual o número dele? Eu não me esqueço agora. Acho que ela não cabe aqui, deixa eu ver se cabe. Não, vou colocar lá no WhatsApp. PO. É esse aqui. Qual é essa questão? Três B. 3B. Ctrl V. Aí, ó. Solução. Beleza? Agora eu vou com vocês lá na função objetivo auxiliar. Em vez de eu fazer a questão, eu vou abrir lá o material que eu passei para vocês, lá no AVA. Deixa eu ver se eu tenho Anselmo, depois que chega nesse passo aí da resolução, você não precisa desenvolver o cálculo, não? Precisa, claro, precisa. Tá. Aí é só o modelo básico inicial. Aí depois você vai aplicar o simplex. Tá? Nesse caso específico, você não pode aplicar o simplex direto também. Ele não tem Mas vai ter que colocar as variáveis de folga? Pois é, vai ter que colocar a variável de folga. Tanto as de folga quanto as artificiais. Tá? Na primeira linha aqui, né, na Y1, Y2, 2Y3, é maior ou igual. Tu vai ter que trabalhar com tanto a variável de folga quanto a variável auxiliar. A segunda linha é só a variável de folga. Não precisa de auxiliar. E a terceira linha é com variável de folga e auxiliar. Né? Aí, de qualquer forma, tem que trabalhar. Professor, quando tem só o igual? Quando tem só o igual, você só usa a variável auxiliar, não usa de folga. Ah, tá. A de folga, porque não tem folga, né? Quando é igual, não tem folga. Aham. Tá? Mas tem que ter a variável auxiliar. Entendi. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, continuaria ali como se fosse o Big M? Ou faria o Big M ou faria a função objetivo auxiliar, um ou outro. Deixa eu dar uma parada aqui só para me abrir aqui o material. Pá. Método dual, não. A gente quer função objetivo auxiliar.
Aqui. A função objetivo auxiliar, gente, ela é bem parecida com Big M, tá? Só que ela tem uma estrutura um pouquinho diferente. A gente vai ver agora. Aqui método semigrande. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói a função objetivo auxiliar. Então, vocês conseguem ver minha tela aí? Já, né? Sim. Diminuir um pouquinho aqui. Botar um pouquinho aqui. Se chegar alguém, eu vejo. Olha lá. Simplex com função objetivo auxiliar. Imagina só. Resolva pelo simplex usando o método da função objetivo auxiliar. Aí eu tenho um problema de minimizar, né? Com duas restrições de maior ou igual. Ó, esse problema aqui, se eu aplicasse o dual nele, mataria o problema, entendeu? Eu não precisava usar método nenhum. Se eu aplicasse o dual nesse cara aqui, eu poderia até resolver isso aqui em modo gráfico. Tá? Eu não precisava de... Eu podia usar o simplex direto aqui, sem precisar fazer nada, né? Mas eu estou pedindo para fazer com a função objetivo auxiliar. Se isso caísse para mim uma questão, por exemplo, de uma prova, né? Na hora, eu faria o dual disso aqui, transformaria em maximizar e as restrições virariam menor ou igual. Não é verdade? Mas lá no exercício já está maximizar. Como que a gente faria por esse método aí? Não, aqui está resolva o simplex usando o método da função objetivo auxiliar. Ele está pedindo para minimizar Z 3x1 mais 5x2. Se eu fizer o dual disso, eu vou achar maximizar. Entendeu? Entendi. Só que você não vai ter que transformar isso em maximizar de qualquer forma? Não, se eu for usar o simplex, se eu for usar a função objetivo auxiliar, não. Se eu for usar Big M, não. Eu vou trabalhar com minimização mesmo. Só que eu tenho que usar aqueles artifícios de usar a função variável auxiliar, né? Variável de folga, entendeu? Entendi. Mas pelo método gráfico também resolveria isso aí? Não, método gráfico não precisa de nada, é só resolver direto. O método gráfico aqui não precisa fazer absolutamente nada, é só resolver. Tá? E também lá no solver também, é só resolver. Não precisa de absolutamente nada. Basta lançar isso aqui no solver ou no Lingo. Ou no Lingo ou no solver, e isso aqui se resolve sozinho. Vamos fazer no Lingo para a gente ver qual o valor, depois a gente faz aqui para ver qual o valor que vai dar. Vamos abrir o Lingo aqui para ver quanto é que vai dar no Lingo. Dá um Ctrl+C aqui, 2x1 mais x2 maior ou igual a 10, x1 mais 5x2 maior ou igual a 15. Então aqui. Opa! Copiar. Colar. Vou chamar de minimizar, né? O negócio entrou com... vou escrever na mão. Minimizar. Que bosta. 3x1 mais 2x2.
3x1 mais 2x2. Subject to 2x1 mais x2 maior ou igual a 10. 2x1 mais x2 maior ou igual a 10. E x1 mais 5x2 e x1 mais 5x2 maior ou igual a 15. x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0 e AND. Aumentei aqui e vou dar um solver. Então ele achou uma solução ótima, que dá 16.11, um x1 valendo 3,38, x2 valendo 2,22. Conseguem ver aí? Essa é a solução. Conseguem ver? Sim. x1 e x2. Agora vamos resolver isso lá, né? Pelo o método da função objetivo auxiliar. Bom, como é de minimizar aqui, antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente precisa multiplicar a função objetivo por menos 1. Tá? Então, a gente vai pegar a função objetivo e multiplicar por menos 1. A gente vai ter uma outra função que vai ser assim, ó. Menos e é igual a menos 3x1 menos 2x2. Então, a gente tem lá uma nova função objetivo que é multiplicada por menos 1. Ok, gente? Esse é o primeiro passo. Anotem os passos. Próximo passo, a gente precisa reescrever as inequações. Como é que a gente vai reescrever? Reescrever as inequações da restrição para equações, colocando as devidas folgas, que a gente já aprendeu a fazer. Né? A gente vai colocar lá a primeira... Opa, tem gente querendo entrar. A primeira é FO, que não mexe nela, mantém ela igual a 0 lá, bonitinho, tá? Só passa os termos para um lado só. Eu estava com os termos assim, ó, z é igual a menos 3x1 menos 2x2. O que eu vou fazer? Eu vou passar todos os termos para um lado só e vou ficar com menos z mais 3x1 mais 2x2 igual a 0, tá? Ok, gente? E aí, tá tranquilo? Tranquilo. E vou colocar as duas restrições. Primeira restrição, 2x1 mais x2. Né? Essa primeira restrição, vou copiar para lá. Essa primeira restrição, olha aqui, ó, era maior ou igual a 10, não era? Maior ou igual a 10. Para que seja igual a 10, eu tenho que subtrair algo. Lembra que a gente viu isso na aula passada? E somar a variável de folga. A próxima restrição, mesma coisa, também é maior ou igual a 15. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair uma variável de folga e acrescentar uma variável auxiliar. Então, as duas restrições, eu vou subtrair uma variável de folga e vou acrescentar uma variável auxiliar. Daí, eu vou precisar construir uma nova função objetiva, que a gente chama de função objetiva auxiliar, que é a função W. Fala. Se fosse ali maior ou igual, aí a variável de folga seria mais xf1. Se fosse menor ou igual. Na primeira restrição. Se fosse menor ou igual. Se fosse menor ou igual... se aqui fosse menor ou igual, né, aí sim seria mais xf1 e não teria a variável auxiliar. Não teria a artificial. Não teria artificial, não teria auxiliar. Só teria de folga. Tá? Tá. Tá certo? Essas variáveis auxiliares, elas só entram em situações que o problema é maior ou igual. Se for menor ou igual, elas não entram. Só entraria de folga. Tá certo? Uhum. Então, bom, aí o que a gente fez? Primeiro passo, o que a gente fez? Igual lá do Big M, não tem diferença nenhuma, né? A única a gente pegou a minimização, multiplica por menos 1, passa todos os termos para um lado só, né? E aí cria uma nova função objetiva.
Ok? O Big M a gente acrescenta lá os Mzão, né? Junto com as variáveis auxiliares. Esse aqui a gente não vai fazer isso, a gente vai usar outro método. Depois a gente fez, em cada restrição, a gente subtraiu ou adicionou as variáveis de folga, dependendo do que a gente tenha nas inequações. Se for maior ou igual, a gente subtrai e acrescenta auxiliar. Se for maior ou igual, a gente subtrai e acrescenta auxiliar. Se for menor ou igual, a gente só trabalha com as folgas, não tem auxiliar. Se for igual, a gente não tem folga e usa as auxiliares. Tá? Feito isso, eu preciso agora construir a minha função auxiliar. Qual é a função auxiliar? A função auxiliar é a soma de A1 com A2. A soma de A1 com A2. Beleza? Então, como é que eu somo A1 e A2? Eu tenho que pegar essa minha expressão inteira aqui, ó, e manter A1 de um lado e colocar os outros termos todos para o outro lado. Tá certo, gente? De cada restrição, eu tenho que manter a variável auxiliar A1 do lado de cá e tenho que passar todos os outros termos para o lado de lá. E depois eu tenho que somar A1 com A2. Quem é A1 aqui? A1 é 10 menos isso tudo aqui, não é isso? É ou não é, gente? Pois é. Quem é A2 aqui? A2 aqui é 15 menos essa expressão inteira aqui. Então, eu vou fazer isso. W é igual a 1 mais A2. Logo, A1 vai ser igual a esse termo todo aqui. E A2 vai ser igual a isso aqui. Então, A1 é igual a isso. E A2 é igual a isso. E A1 mais A2, que vai virar W, né? É a soma desses termos. Eu vou somar tudo lá. Quem é X1 soma com X1, quem é X2 soma com X2, quem é XF1 soma com XF1, quem é termo independente soma com termo independente. Aí eu vou ter uma nova função auxiliar que eu chamei de W. Tá ela aqui, ó. Deixa eu marcar ela aqui de vermelhinha. Deixa eu dar um negrito nela. Deixa eu dar um... Eu tenho essa minha função auxiliar. Aí, de posse das restrições montadas com as suas variáveis de folga e com as suas variáveis auxiliares e com a minha função auxiliar W, eu já posso montar a minha tabela. Então, com a função auxiliar sempre será minimização, escrevemos minimizar W é igual a 3x1 W é igual a menos 3x1, menos 6x2, mais xf1, mais xf2, mais 25. Portanto, deverá ser multiplicado por menos 1. Tá? E a gente vai ter esse valor aqui. Agora, passando todas as variáveis para o primeiro membro, temos menos W, menos 3x1, menos 6x2, mais xf1 mais xf2 é igual a 25. Então, o que eu fiz? Eu peguei o termo independente, mantive num lado e coloquei todos os outros termos para o lado do W. Tá? É um vai e volta danado aí, né? O que eu preciso colocar é o termo independente em evidência e construir a minha função, uma nova função auxiliar. E essa função que eu vou trabalhar com ela agora. Agora, temos as seguintes equações compondo a nossa tabela. Eu tenho a minha função z, já devidamente multiplicada por menos 1 e igualada a zero. Eu tenho as minhas restrições, devidamente incluídas as variáveis de folga e as variáveis auxiliares. As duas restrições. E eu tenho a minha função auxiliar W, devidamente multiplicada lá, somando A1 com A2 e com as multiplicações necessárias. Com isso, o que eu vou fazer? Montar minha tabela. A minha tabela, ela vai ter... Deixa eu pegar aqui. A minha tabela vai ter esses valores todos aqui, ó.
Eu vou ter Z. Deixa eu copiar para lá isso aqui. Opa. Olha só. Vou copiar aqui, ó, só para a gente entender. Quem é quem aqui na história? Ó, primeira linha é o Z. Z, menos 1, x1 é 3, x2 é 2, xf1 é 0, xf2 é 0, a1 é 0, a 2 é 0, o termo independente é 0. Ok, gente? Primeira linha da tabela. Segunda linha da tabela, Z. Z é 0, x1 é 2, x2 é 1, xf1 é menos 1, xf2 é 0, a1 é 1, e o termo independente, a2 é 0, o termo independente é 10. Próxima linha, Z é 0, porque não tem Z, x1 é 1, x2 é 5, xf1 é 0, porque não existe, xf2 é menos 1, a1 é 0 e a2 é 1. E o termo independente é 15. E a última linha é a linha W, aonde eu vou ter W é menos 1, x1 é menos 3, x2 é menos 6, xf1 é 1, xf2 é 1, e o termo independente é menos 25. Aí, pessoal, a única coisa que muda é o seguinte, agora a gente não olha mais para FO, para a função objetiva lá em cima, a gente vai olhar para a função W, para a função auxiliar W. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com o simplex, mas olhando para a parte inferior da tabela, em vez de ser para a parte superior da tabela. Aí iremos trabalhar com a função objetiva auxiliar, onde identificamos a variável que entra, localizando o menor negativo da última linha da tabela. Que é o 6, ó. Neste exemplo, será o x2, a variável que entra, pois tem coeficiente menos 6. Então, essa variável vai ser a menos 2. A única coisa que a gente faz é inverter, a gente vai olhar para baixo em vez de olhar para cima. E o processo do simplex é o mesmo. Quando é que a gente vai parar? Quando o W zerar. Dividir o termo independente, agora iremos dividir os termos independentes pelos respectivos coeficientes de x2, aquilo que a gente faz sempre, a variável que entra nesse exercício, né? E encontraremos a linha que sai, o menor resultado positivo. Então, a linha que sai, a gente vai encontrar a linha que sai. Então, aqui a gente já tem aqui. A tabela vai ficar assim, ó. Variável que entra, linha que sai. Porque eu dividi 15 por 5, foi o menor valor positivo que deu. O elemento que está na coluna que entra na linha que sai é chamado de elemento pivô. No nosso caso, foi o 5. Vamos calcular a nova linha pivô. Para isso, basta dividir todos os termos do elemento da linha pelo elemento pivô. Isso a gente já fez, né? A gente sabe como é que é. E agora a gente vai calculando cada linha. Calcular as novas linhas. A gente vai pegar o coeficiente de x2 na primeira linha, que é o 2, né? Então multiplicaremos a linha pivô pelo seu oposto. Vamos pegar a linha pivô e multiplicar pelo oposto. E vamos achando lá os valores. O coeficiente de x2 na segunda linha é 1. E a gente vai multiplicar pelo seu oposto e vamos embora. Fazendo segunda linha, a quarta linha. Aí a gente reescreve a tabela. Vamos reescrever a tabela. Olha, a gente observa o seguinte, que o W era menos 25, já caiu para menos 7. Mas ainda está negativo ainda. Eu não zerei o W. As minhas variáveis básicas são x2, vocês conseguem ver aí, e a1. E a minha linha W ainda tem valores negativos, ainda não está zerada. Eu vou fazer todo o processo novamente. Tá? Vou executar o processo todo novamente. Vou recalcular. Montamos a tabela, a gente vai trabalhar de novo. Vamos achar lá a linha que sai. A linha que sai agora, a variável que entra agora vai ser x1, porque tem o maior valor absoluto negativo aqui, né? A linha que sai, a gente vai pegar os termos independentes e vamos dividir só desse miolo aqui, que é
as restrições, 7 por 1,8 e 3 por 0,2. Vamos verificar qual é que sai, né? Vai dar 7 por 1,8, vai dar 3,89. E 3 dividido por 0,2 vai dar 15. Então, a gente já sabe qual é a linha que sai. Então, temos aí a variável que entra, linha que sai, o elemento que está nessa coluna que entra na linha que sai é chamado de elemento pivô. A gente já sabe disso, que a gente já fez isso várias vezes no Excel e vocês puderam assistir. Então, agora vamos calcular a nova linha pivô. Como é que a gente calcula a linha pivô? Vocês sabem? Fazendo o quê? É multiplicando, é dividindo, é somando? Divide a linha que sai pelo pivô. Exatamente. Divide toda a linha que sai pelo elemento pivô, a gente acha uma nova linha, que a gente chama de NLP, a nova linha pivô. E aí iremos calcular as novas linhas. Reescrever na tabela, e aí nós vimos o seguinte, que W zerou. Aí, ó, W zerou. W zerou, parou. Parou. W zerou, parou. O que a gente faz? Variáveis básicas, x2 e x1. Variáveis não básicas e o valor de W, zero. Como todas as variáveis auxiliares de W foram zeradas, podemos agora abandonar a variável auxiliar e a função objetiva auxiliar, reescrevendo a tabela sem elas e resolver o problema normalmente. Partindo agora da última tabela, sem a coluna da variável auxiliar e sem a função objetiva auxiliar, a gente vai ter aí, ó, menos 1, 0, 0, 1,46, 0,11 e 16,11. Negativo. Tá? Os valores de x2, de x1 e x2. E aí, a solução é ótima. Porque ele está com valor negativo aqui em Z, em termo independente, porque a gente multiplicou isso por menos 1, lembram? Mas eu não tenho mais valores negativos aqui nenhuma. x1, x2, xf1, xf2, não tem mais valor negativo nenhum. Se tivesse, eu teria que continuar. Mas como não tem, eu paro. Lembram quanto é que deu no Lingo? Vamos ver quanto é que deu no Lingo? 16,11, 3,88, 89, né? 2,22. Aí, ó. 3,89, 2,22, 16,11. Tá fácil de entender, gente? Professor, alguém ia perguntar, pode perguntar, gente. Pode falar, pode perguntar. Enfim, a pessoa sumiu. E se eu tivesse só uma variável auxiliar, por exemplo, se W só recebesse A1, faria a mesma coisa? Pois é, mas aí, na verdade, poderia se fazer a mesma coisa, né? Só que você não vai encontrar essa situação. Uhum. Raramente tu vai encontrar essa situação. Se você encontrar essa situação, tem outros mecanismos de se resolver isso. Né? Mas, normalmente, você não vai encontrar essa situação. Entendi. Porque aí seria W, seria 1. Né? Uhum. Na verdade, a gente soma as variáveis auxiliares porque tem mais de uma, mas se não tiver mais de uma, W seria A1. Tá? Entendeu? Entendi. Poderia se fazer, sem problema. Você vê que dá um trabalho danado de se fazer isso, não dá? Dá. É claro que pode usar o Solver no Excel, pode usar o Lingo também. Você vê que o Lingo aqui é o trabalho que eu tive. Rapidinho. Um trabalho absurdo, né? E na prova, de Anselmo? Né? Você pode usar um Lingo para ver o resultado e depois façam o desenvolvimento e me mandem, pô. Entendeu? Você já sabe que o resultado é aquele. Pode fazer no Lingo, pode fazer. Eu não vou pedir coisa grande, fiquem tranquilos, tá? Mas eu acho legal vocês tentarem fazer no Lingo também. Tentar fazer no Lingo. Professor, vão ser quantas questões? Eu acho que umas 3 ou 4 no máximo. E quantas horas? Umas 3 horas. Uma questão por hora, tá bom? E é manuscrito mesmo? É manuscrito. Aí fica difícil, né, Anselmo? Não, pô, moleza. No Excel é muito mais fácil. Não, você pode fazer no Excel, mas não com Solver. Faz no Excel, né? E me manda.
Não tem problema. Então pode fazer o desenvolvimento do cálculo no Excel? Pode. Tem gente que não quer fazer no Excel, mas pode fazer, que nem eu ensinei lá no Excel. Entendeu? Então tá bom. Sem usar o solver, porque com solver é mole demais, né? Sem o solver. Pode fazer. Eu fiquei em dúvida. No exemplo que você mostrou, era de minimização, né? E você multiplicava inicialmente por -1. Quando é maximização, você também multiplica por -1? Não, maximização não. Mas, na verdade, raramente tu vai fazer maximização usando função objetivo auxiliar. E, na verdade, isso não vai cair na prova, tá? Mas eu peço para o cara escolher o método e faça. Eu gosto mais de usar a função objetivo auxiliar, porque ela me dá uma solução mais rápida. Mas o Big M é mais fácil. O Big M é mais fácil de entender, né? Professor, falando em Big M, no exercício eu peguei uma situação que eu fiquei assim, gente, o que eu faço aqui? O que acontece? Era a linha principal, a primeira linha, no caso. Eu ia eu ia somar a NLP. Só que tinha, por exemplo, um M2 ou M1, tanto faz, somado a um outro número. 2 ou 1. Foi o que eu falei. Qualquer coisa somada a M1 ou M2 vai ser M1 ou M2. Né? Porque ele é muito grande, né? Porque ele é muito grande. O objetivo é esse. Tá? Como ele é um número muito grande, qualquer coisa que você multiplique por ele, vai dar ele. Entendi. Obrigada, professor. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu quero que eu ampliei o prazo para vocês fazerem lá o trabalho até o dia 21, final do dia. E outra coisa, eu estou à disposição. Se vocês tiverem dificuldade, me chamem, que eu ajudo. Tá? Me chamem que eu ajudo. Professor, eu estou com dificuldade. Manda um zap e a gente abre aí um bate-papo e eu ajudo vocês. Manda alguma coisa pelo WhatsApp, tá bom? O que não pode é deixar de fazer. Valeu, galera? Nessa questão 2BB, que é para usar esse método que você acabou de explicar, a função já é de maximizar. Pois é, tu vai multiplicar por -1 e vai minimizar. Então vai precisar de multiplicar por -1? Porque tu vai ter que usar se você for usar o W, sim. Eu vou dar uma verificada lá. Mas tem que multiplicar por -1. Que essa aí eu tô Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, calma aí, deixa eu ver lá. Deixa eu olhar a questão. Não, ela é maximizar, não precisa multiplicar, não. Não precisa multiplicar. A multiplicação a gente utiliza quando ela é de minimizar. Tá? Se ela for de maximizar, não precisa multiplicar. Quem perguntou? Maiara. Pois é, Maiara, não precisa multiplicar por -1, não. Tá? Então eu vou incluir as variáveis de folga, artificial, e depois vou calcular essa função W? Isso. Faz no solver, depois tenta fazer aí, qualquer dúvida você me chama. Tá bom. E a gente faz junto, tá? Se tiverem dúvida, me chamem que a gente faz junto. Essa matéria não vai cair na prova, mas é legal que vocês saibam. Tá? No final, gente, a gente faz isso sempre numa ferramenta, ninguém faz isso na mão. Mas veja bem, vocês vão fazer uma prova, na prova cai uma questão dessa, como é que você vai usar a ferramenta? Então, minimamente, vocês precisam conhecer algumas técnicas de solução, né? Então, escolhe uma ou outra, ou Big M, ou função objetivo auxiliar, as duas fazem a mesma coisa. Tá certo? É uma questão de opção. Se você se sentir mais confortável usar o Big M, usa Big M. Se você ficar mais confortável de usar função objetivo auxiliar, use função objetivo auxiliar. Tá? Se você, por exemplo, olhou para a questão, consegue aplicar dual, aplica dual, né? Para converter essa função, esse modelo básico inicial em um modelo básico inicial adequado. Então, você tem que ter essa compreensão do problema. Dá para usar gráfico? Usa gráfico. Porque em algumas situações você não vai ter a possibilidade de usar uma ferramenta para resolução.
Eu, por exemplo, no ENAD, por exemplo, tem algumas questões que caem no ENAD de solução simples e, claro, se fizer no Solver é muito mais rápido, mas você consegue resolver bem rapidamente com qualquer técnica dessa que a gente aprendeu aí. Tá bom? Tá bom, e amanhã não tem aula, não? Amanhã eu estou à disposição, vou estar com a sala aberta. Então a gente pode tirar essas dúvidas aí, principalmente essa questão que você está com dificuldade. Tenta fazer, me chama, eu vou estar com a sala aberta. Tá bom, gente? Professor, o que vai cair especificamente na prova? Você falou Cara, que vai cair resolução de PL, Uhum. método gráfico e simplex. Ah, show. Tá? Não vou cobrar nem Big M, nem Dual e nem função objetivo auxiliar para vocês. Beleza. Tá Show. bom? Mas o trabalho vale ponto e tem isso para vocês fazerem. Então, vejam lá os vídeos, façam os trabalhos. Até domingo não vou ampliar mais o prazo. Tá? Senão não consigo corrigir ele, vai juntar com a prova. Tá? Beleza. Grande abraço para todos aí, pessoal. Valeu.